Muito bem, pessoal. Bom dia. Agora eu dou início à gravação da nossa aula. Eu não tinha ligado a câmera ainda, né? A gente vai começar hoje uma nova etapa, que é a parte de estudo dos gases, onde a gente vai entender o comportamento desse tipo de substância. Eles são interessantes porque a partir deles a gente consegue desenvolver uma coisa que a gente chama de equação de estado, tá? A gente viu que existe uma confusão, na verdade, que é muito disseminada desde o ensino fundamental para vocês, que a fase, vocês chamam a fase da matéria, né, de estado. Então é muito disseminado estado sólido, estado líquido, né, estado de gás. Enquanto que para a física o correto, né, o usual na verdade, né, porque nesse caso não existe um correto, né, mas o que normalmente a gente faz é chamar isso de fase. Então são as fases da matéria. Estado da matéria para a gente é uma outra coisa, tá? O estado físico de um sistema, né? Então a gente vai começar a entender um pouco melhor esses conceitos. Então, quando eu mudo do sólido para o líquido, por exemplo, eu não digo que houve uma mudança de estado. Eu digo que hoje houve uma mudança de fase, uma transição de fase, né? Saiu do sólido para o líquido, ou do líquido para o gás. Houve uma transição de fase. E agora a gente vai começar a falar sobre como é que funcionam os gases, né? Gases e líquidos entram numa classificação de matéria que a gente dá o nome de fluido, pela capacidade que eles têm de fluir, tá? De escoar. Então eu consigo calcular fluxos, né? Fluxo de líquido e de gás. Eu não consigo calcular fluxo de sólidos. Então eles são encaixados aí, líquidos e gases, numa mesma classificação que são os fluidos. Os gases foram primeiro estudados por conta da facilidade que você tem de comprimir os gases. Uma facilidade que você não tem com os fluidos. Então, com pressões muito baixas, a página, deixa eu ver aqui, Matheus. A página começa nessa aqui. O capítulo 5, página 72. Eu vou compartilhar com vocês logo aqui o livro. Beleza. Está iniciando a apresentação. Acho que vocês estão vendo já a tela. Aqui, vocês estão vendo o livro? Agora apareceu aqui. Tá, deixa eu dar uma ampliada aqui. Ia tentar colocar no modo de apresentação, mas eu acho que não tem essa. Acho que essa aqui. Ficou um pouquinho maior. Muito bem. Então a gente vai começar essa fase, como eu estava falando para vocês, né, que é de estudo dos gases. E a gente tem essa questão dentro do nosso dia a dia, né, muito corriqueiramente. Então você calibra pneus, você usa o gás GLP, né? E os gases, eles foram estudados, né, por muitos físicos, pela facilidade que você tem de mudar o que a gente chama de variáveis termodinâmicas do sistema.
quais são as variáveis termodinâmicas de qualquer sistema para a gente? É a pressão, o volume e a temperatura. Tá? Então eu consigo variar muito facilmente a pressão. A temperatura é fácil de variar de qualquer sistema, mas os gases eles têm essa capacidade de ser comprimidos. É mais fácil comprimir gás do que comprimir qualquer outra coisa. Então entender como é que existe a variação nessas grandezas a partir dos gases é mais fácil do que de qualquer outra substância. Então por isso esse estudo dos gases foi tão desenvolvido. Então eu já falei para vocês, as variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, elas determinam o que a gente chama de estado, né? Elas são as variáveis de estado. Então, exemplo, eu tenho um gás, ele está a uma pressão, a um volume e a uma temperatura fixa, né? Então, se eu tenho isso, eu digo que esse gás, essa substância, está no estado fixo. Aqui eu tenho um modelo que eu peguei lá no site do PHET, né? Eu tenho um sistema, né? Eu vou reiniciar aqui o meu sistema, ele começa assim, né? Então, temperatura, nada marcado, pressão, nada, porque não tem nenhuma substância aqui dentro. Vocês estão vendo o sistema? Beleza. Eu vou pegar aqui a minha bombinha, né? Eu vou injetar ar nesse sistema. Aqui eu tenho a moléculazinha, uma molécula, ele não diz exatamente o que é um gás aí qualquer, tá? Injetei gás no meu sistema. Aqui dentro, essa caixa funciona como o nosso botijão de gás, como o pneu do carro ou da bicicleta que você enche. Bom, à medida que eu coloquei a substância, vocês viram que a pressão já mudou, né? A pressão era 0, agora ela está aqui em 11 atm. E a temperatura, consequentemente, mudou também. Vou reiniciar aqui para vocês olharem com calma. Ó, tudo 0, pressão e temperatura. Injetei, imediatamente a temperatura mudou e a pressão também, 4 atm. Botei mais um pouquinho, a pressão mudou e a temperatura também muda um pouquinho. Então eu tenho aqui, ó, a caixa, ela tem um volume que eu não sei qual é ainda, mas ela tem um volume fixo. Eu não estou mudando o tamanho da caixa. Então a caixa tem um volume, a substância ali dentro, ela está a uma pressão P, que é 7,9 atm, e está a uma temperatura T, que é 300 Kelvin. Ponto. Isso aqui caracteriza o primeiro estado dela. Ela está nesse estado, né? Ela está a essa pressão, a essa temperatura e a esse volume. Se eu mudar qualquer uma dessas variáveis, ou seja, se eu mudo a pressão, se eu mudo a temperatura, se eu mudo o volume, eu automaticamente mudo o estado dessa substância. Ela passa de um estado a uma temperatura, uma pressão e um volume, para um estado a uma temperatura, a uma pressão e outro volume. Deixa eu botar aqui para vocês o livro. Então, ó, volume, temperatura e pressão são as variáveis de estado e elas determinam o estado termodinâmico do meu sistema, tá? Existe uma convenção que é as condições normais de temperatura e pressão, né? Então, às vezes, o problema ele não vai te dizer qual é a temperatura, qual é a pressão e qual é o volume. Mas ele vai te dizer que o teu sistema lá do problema ele está nas condições normais de temperatura e pressão. Aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai estar a 0 graus Celsius e a 1 atm. Tá? Então, se falar de condições normais de temperatura e pressão, temperatura 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Perguntas? Não. Beleza.
Então, pressão, volume e temperatura determinam o estado termodinâmico do meu sistema. Isso não vale só para gases, tá? Isso vale para sólidos, líquidos e gases também. Então, para todas as substâncias, pressão, volume e temperatura, esse conjunto, essas três informações juntas, com elas três eu consigo dizer qual é o estado, eu caracterizo, né? Eu classifico o estado termodinâmico do meu sistema. Eu conheço, é como se eu dissesse assim, para conhecer o Júlio, eu preciso saber de três coisas, para saber como o Júlio tá, se ele tá bem ou se ele tá mal, né? Eu preciso saber se ele dormiu bem, eu preciso saber se ele já comeu e eu preciso saber se ele tá com algum problema em casa. Então eu preciso dessas três coisas. Ou então, eu preciso falar com o Júlio, eu preciso olhar nos olhos dele, né? E eu preciso ver como ele está vestido. Eu preciso dessas três coisas para saber como é que está o Júlio. Vocês estão entendendo? São três características que eu preciso para saber como é que ele está naquele momento. Se o Júlio está feliz, se o Júlio está triste, se o Júlio está eufórico, em que estado o Júlio está. A mesma coisa para os nossos sistemas. Eu preciso saber de três coisas: pressão, volume e temperatura. Para conhecer a força, por exemplo, num sistema, né? Eu tenho lá o meu sistema e eu quero saber a força. A força é uma grandeza física vetorial. Eu também preciso de três informações. Eu preciso saber do módulo, da direção e do sentido da força. Então, três informações para conhecer a força aplicada a um sistema. E três informações para conseguir saber qual é o estado, qual é a situação que o meu sistema está. Para conseguir caracterizar ele. Para conseguir entender o meu sistema direito, eu preciso saber dessas três informações: pressão, volume e temperatura. Essas grandezas a gente chama ela de variáveis de estado. Muito bem. Seguindo em frente, o que o livro nos diz? As condições normais, a gente já viu, né? Tá, aí o livro diz aqui a diferença entre condição normal e condição padrão, tá? Essa condição padrão é pouco usada, mas estabelece aqui pressão é 10 a quinta, então condição padrão de pressão é 10 a quinta Pascal, que é 1 bar. Bar é uma temperatura, uma unidade de pressão, tá? Então normalmente as unidades de pressão são Pascal, tá? Ou ATM, também tem o milímetro de mercúrio, tá? A gente vai falar sobre isso depois, porque que milímetro de mercúrio também é uma unidade de pressão. A gente vai falar, e o bar também. O bar é menos usado, se eu não estou enganado, essa unidade muito usada lá na Inglaterra, o bar, tá? Temperatura é Kelvin no sistema internacional ou grau Celsius fora do sistema internacional, tá bom? Então, normalmente a gente vai trabalhar com o quê? Diga, pode falar. Seu áudio tá baixo aqui pra mim. Tá baixo? Tá baixo para mais tá alguém? Normal aqui. Tá normal? Tá, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Beleza. Eu vou tentar falar um pouco mais alto aí para ver se melhora. Melhorou agora. Na hora. Porque às vezes a conexão fica meio instável, né? Hã? Tá de boa aqui no meu. Beleza, então. Vamos lá. Então, Pascal é a unidade do sistema internacional, tá? Sistema internacional de unidades, lembra aquele padrão que existe, né? Distância é metro, força é em newtons, temperatura em Kelvin. A unidade do sistema internacional para pressão é o Pascal, tá? E ao nível do mar, a pressão atmosférica, né?
Aí a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Que pressão é essa? Quem sabe o que é pressão atmosférica aí? A quantidade de peso que a atmosfera exerce em determinada área. Exatamente, tá? Tem a ver com isso mesmo. É a pressão que os gases da atmosfera fazem sobre o nosso corpo. E sobre tudo, né? Na verdade, não só sobre o nosso corpo. Então, essa pressão, ela muda conforme a gente se desloca na vertical. Locais com maior altitude, essa pressão é menor. Porque a quantidade de gás que existe, né, vai diminuindo à medida que você vai subindo, né? Aí quando eu falo de gás é tudo, né? Todos os gases que nos envolvem aqui na atmosfera, tá? Então à medida que a gente vai subindo, né, vai ficando mais rarefeito, a pressão vai diminuindo. O que a quantidade de gás tem a ver com a pressão? Vocês podem me perguntar, né? Aqui, ó, a gente viu, né? Se eu tenho uma quantidade, quanto menos gás eu tenho, vou reiniciar. Quanto menos gás eu tenho, menor é a pressão, ó. Injetei um pouco de gás, a pressão vai subir, ó, 2,3 atm. Tem pouco gás, né? Agora eu vou pegar isso aqui seria na situação numa altitude grande, né? Onde eu tenho poucas moléculas. Então eu tenho um espaço maior, elas viajam mais, né? Por isso é que é mais difícil respirar em alta, quando a altitude é maior. Agora, ao nível do mar, eu tenho muito mais. Ó, eu vou adicionando, e à medida que eu vou adicionando, a pressão vai aumentando. Tá? Aqui a pressão é 39, não é o nosso caso, não é o nível do mar, mas seria o análogo, tá? O análogo à pressão onde a gente está e a pressão em uma altitude maior. A quantidade de substância, a quantidade de gás, ela interfere na pressão. Quanto mais gás eu tenho, maior é a pressão. Tá? Deu para entender, né? Beleza. Sim. Continuando então lá no nosso livro. Aqui. A gente vai ver as transformações gasosas, né? Existe uma lei geral, que a gente chama de Lei Geral dos Gases. Ela foi desenvolvida ao longo do tempo, né? Então, o Boyle-Mariotte, que é esse rapaz aqui, ele descobriu qual é a relação para o gás ideal entre pressão e volume quando a temperatura é constante. Aí o Charles, ele foi lá e estudou a relação entre pressão e temperatura quando o volume é constante. Ele deixou o volume constante e estudou a relação entre pressão e temperatura para o gás. Aí o livro de vocês aqui conta toda a história. E o Charles e o Gay-Lussac estudaram a relação entre o volume e a temperatura quando a pressão é constante. Então, na prática, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram e estudaram como se comporta uma das variáveis quando eu mudo a outra, mantendo a terceira constante. Deu para entender? Vou colocar aqui no quadro para vocês. Isso aqui é o que espera vocês no terceiro ano. Beleza. Vamos aqui o nosso quadro. 5. Tem o estado 1 que está a essa pressão, a uma pressão P, a um volume V e uma temperatura T. Não está aparecendo aí para vocês. Deixa eu atualizar aqui a página. No lugar certo? Tô. Beleza. Eu tenho uma substância, um gás, que está no estado 1. E aí eu for lá e mudei, tá? Eu mudei ele para o mudei a pressão que era P passou a ser P1. O volume que era V passou a ser V1. Mas eu não mudei a temperatura dele.
Então eu digo que eu mudei ele para um estado 2. É caracterizado por essa pressão, esse volume e essa temperatura, tá? Essa seta aqui, ela simboliza um processo que eu chamo de processo termodinâmico. É a forma que eu vou fazer para que a pressão e o volume mudem, mas a temperatura permaneça constante, ou seja, do estado 1 para o estado 2 a temperatura não mudou. Para mudar o estado termodinâmico de um sistema, basta eu mudar uma das coisas, ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, tá? Agora, o que as pessoas que a gente mencionou anteriormente, né? Boyle Mariotti, Gay Lussac, e essa galera aí todinha, o que eles fizeram foi, eles foram mudando 2 a 2, mantendo apenas um constante, tá? Para entender como é que se relacionava, para encontrar uma expressão que eu pudesse calcular, né? Qual vai ser a nova temperatura, ou qual vai ser a nova pressão, né? Dependendo do tipo de transformação que eu fizer. E aí eles classificaram lá 3 tipos de transformação, né? A isobárica, a isotérmica e a isovolumétrica, tá? Então, se vocês prestarem aqui, ó, atenção, em cada uma das fórmulas tem um K isobárica. Isobárica quer dizer o quê? Transformação isobárica, que é a pressão constante. Transformação isotérmica, isométrica, que é o volume constante, ou isovolumétrica, ou isocórica, tá? Tem esses 3 nomes para essa transformação isométrica. Ela é isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Eu gosto mais do isovolumétrica. Quer dizer o quê? Que o volume permanece constante. E a transformação isotérmica, que é onde a temperatura é constante. Então, eu tenho lá 3 tipos de transformação. Essa aqui que eu classifiquei para vocês, que eu organizei aqui, ó. Eu mudei a pressão e eu mudei o volume. Se eu mudei só a pressão e o volume, essa transformação, ela é o quê? Isotérmica, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa transformação aqui é isotérmica. Porque a temperatura permaneceu constante. Agora, se ao contrário, eu não mudar a pressão, por exemplo, eu mudar só... Professor, Diga. o Júlio César saiu da reunião porque a antena dele caiu. Beleza. Aí ele disse que não conseguiu entrar de novo. Tá. Ele disse que o link não tá dando válido, aí eu não sei por que é. Caramba. Vou fazer assim. Continuando aqui, né? A gente tava mostrando aqui no quadro para vocês. Então, ó, eu mudei agora, né? Agora, quem fica constante para mim é o volume, ó. Então, pressão e temperatura estão mudando. Mudou de P para P1 e de T para T1. Se eu mantenho o volume constante, ó, eu mudei de um estado 1 para um estado 2. Mudei o estado. Como é o nome dessa transformação? Isométrica ou isovolumétrica. Então, isométrica. Essa é a única que tem 3 nomes. Isovolumétrica. E ainda esse aqui acho que é mais antigo, isocórica. Tá? Então são 3 nomes para essa transformação onde eu tenho o volume constante. Tá?
E a última, que é a isobárica, eu não mudo a pressão, mudo o volume e mudo a temperatura. O volume mudou de V para V1, mas a pressão permanece constante, é P. Não mudou o valor. Então a transformação eu chamo de isobárica. Isobárica, tá? Essa também tem um nome só. Pressão constante isobárica. Muito bem, vamos ver isso na prática agora. Eu tenho aqui o meu sistema, ele está no estado. O que caracteriza esse estado dele? Temperatura de 300 Kelvin, pressão 39,1 atm e um volume, que eu não tenho como saber qual é aqui, tá? Mas é um volume que tem aqui, né? Deixa eu marcar aqui o volume. Tá. Nessa tabelinha aqui eu consigo dizer o que eu quero que fique constante, tá? Eu marquei aqui primeiro o volume constante, aqui manter constante é o volume. Eu quero fazer uma mudança de estado, ou seja, eu vou mudar alguma coisa para que a pressão mude e a temperatura mude, já que o volume não pode mudar. Quando eu desmarco o volume, eu boto nada, aqui aparece uma alça. Com essa alça eu consigo diminuir ou aumentar o volume, tá? Então, ó, diminuí o volume, aumentei o volume. Vocês percebem, ó, que quando eu não coloco nada, eu vou manter eu vou fixar a temperatura, o volume primeiro, tá? Então, primeira situação, volume constante. Como é que eu vou conseguir mudar pressão e temperatura, né? Fornecendo energia, aquecendo. Eu aqueço o meu sistema, então estou mudando a temperatura e como consequência o que está mudando? A pressão. Percebam que quanto maior a temperatura, maior o quê? A pressão, né? Ó, é uma relação de proporcionalidade, né? Se eu diminuo a temperatura, estou baixando a temperatura, a pressão está caindo junto, ó. É proporcional. Foi isso que eles perceberam, estudando isso separadamente, entendeu? Eles, por exemplo, mantêm o volume constante. Eu vou aquecer, aumentar a temperatura. O que acontece com a pressão? Aumenta. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a pressão. Então, existe uma relação de proporcionalidade. Tá. Eu pulei aqui, né? A primeira aqui que eles estudaram foi a isotérmica, né? A gente foi logo para a isovolumétrica. Aqui, ó. Isométrica ou isovolumétrica, né? Quanto mais eu aumento a pressão, mais eu aumento mais eu aumento a temperatura. E quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a pressão, tá? Essa é a relação que a gente consegue enxergar. Tá aqui, ó, é proporcional. Então, pressão é diretamente proporcional à temperatura e vice-versa. Temperatura é diretamente proporcional à pressão. O que quer dizer diretamente proporcional? Quanto mais eu aumento um, eu aumento o outro, tá? Ó, diminuir a temperatura, diminuo a pressão na mesma proporção, ok? A temperatura constante, ó, fixei a temperatura, 377 Kelvin. Como é que eu relaciono o volume com a pressão? Já que a temperatura é constante, ela não vai mudar.
Então agora eu consigo estabelecer uma relação entre volume, ou seja, o tamanho da minha caixa, e a pressão. Como? Vou diminuir o volume. Tá? Ó, diminuir o volume. O que aconteceu com a pressão? Aumentou. Ó, de novo, vou diminuir mais um pouco. Pressão aumentou um pouquinho. Esse tipo de relação é uma relação inversamente proporcional. Quanto menor é o volume, maior é a pressão. Tá? A pressão nos gases, pessoal, ela está associada com os choques, tá? Os choques que são que acontecem entre as paredes e entre as moléculas e as paredes, tá? Ó, quanto mais eu aumento o volume, ó, vou aumentar bastante o volume, ó, pressão cai, né? Vou aumentar mais um pouco, caiu de novo, aí chegou no máximo que a caixa consegue atingir. Então essa é a relação entre volume e pressão. Vou diminuindo o volume, vou aumentando a pressão. Vou aumentando o volume, eu diga. Também não entendi. As moléculas ficam mais agitadas. Exatamente. Também, né? Isso vai sendo compensado, já que a temperatura não aumenta, porque se eu tivesse aqui a temperatura não constante, né, aí a temperatura ia aumentar junto. Aí a pressão aumenta ainda mais, porque a temperatura está fixa, ela não está aumentando, tá? Então, por isso é que só a pressão vai aumentando, mas é isso aí mesmo. Aumenta a agitação e aí elas vão se chocar mais com as paredes. Por isso a pressão vai aumentando. À medida que eu vou diminuindo, elas têm um tempo maior entre cada choque que vai acontecer com a parede do recipiente, tá? E o último caso, né, já mantemos a temperatura, o volume e a temperatura constantes, né? A gente vai manter a pressão constante, tá? Vamos manter agora a pressão constante. Como é que que vai acontecer com o volume? Aí aqui a gente não consegue ver direitinho porque esse sistema não me permite fazer o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui um outro sistema que eu acho mais interessante. Esse aqui. Que agora a gente vai para um sistema em que eu consigo mudar o volume. Que é um sistema com a tampa móvel. Tá? Vou transformar aqui em gás. Esse experimento ali, ele foi feito para... Deixa eu ver se ele vai fazer o que eu estou querendo. Não, aqui eu não consigo fazer o que eu estou querendo, não. Vamos voltar lá para o nosso experimento. Voltando aqui, a gente tem então
Fixamos o volume, fixamos a temperatura. Agora vamos fixar a pressão, né? Bom, eu estou com a pressão fixa. Se eu aumento a temperatura, ó, o que acontece aqui, ó, com a largura da caixa? Vocês estão percebendo? Vou aquecer, ó. Para a pressão não mudar, ó, ele botou aqui, ó. Para a pressão se manter constante, o volume teria que ser muito grande. Para compensar, para a pressão não mudar, o que acontece com o volume? Ele aumenta. Diminuir a temperatura. O volume era para estar diminuindo, né? Deixa eu reiniciar aqui para ver se foi o problema aqui. Pronto, tem uma pressão. Vou manter a pressão constante. Deixa eu diminuir aqui. Ó, à medida que eu vou diminuindo, para a pressão continuar em 17,9, o volume vai diminuindo, porque eu estou esfriando. Baixa a temperatura, baixa o volume. A gente já viu isso, né, galera? Como é que é o nome disso? Aumenta a temperatura, aumenta o volume. A gente já estudou isso. É diretamente proporcional? É dilatação, né, galera? Aumenta a temperatura, aumenta quem? O volume, ó. Dilatação com a temperatura. Os gases acontece a mesma coisa. Na verdade, todas as substâncias. Né? E a relação, como quem foi que falou, não peguei o nome, é a relação diretamente proporcional, né? Quanto mais eu diminuo um, eu diminuo o outro. Diminuindo a temperatura, o volume cai junto. O volume vai diminuindo. Aumenta a temperatura, o volume aumenta junto. Então foi isso que foram esses experimentos que eles desenvolveram, com um sistema muito parecido com esse que a gente está usando, tá? Era um recipiente que tinha um termômetro, tinha um manômetro, alguma coisa para medir a pressão, tudo isso acoplado. E aí eles iam fazendo as análises, mudando a temperatura. E aí, professor? Pode perguntar. Tipo, fora da gravidade, ele existe uma variação, tipo, na pressão? Fora da gravidade, aqui a gente não considera a gravidade. Então aqui é como se não existisse a gravidade. Porque essas caixas aqui, caixa aqui, ó, ela impede a ação da força da gravidade aqui dentro. Ah, tá. Então aí não tem gravidade aí dentro. Na verdade tem. Só que as partículas elas são tão pequenas que a força da gravidade é muito menor do que a força de interação aqui dentro, entendeu? Então, porque a gravidade ela depende da massa. E a massa de uma partícula dessa é muito pequena. E como elas têm a interação entre elas aqui é eletrostática, né? É uma interação de força da força elétrica, né? Existe uma outra força que a gente chama de força de Van der Waals, que é uma força que também age nessa conexão entre moléculas, tá? Então tem essa força de Van der Waals, tem a interação elétrica, elas são muito mais fortes do que a gravidade, nesse caso, tá? Então a gravidade é muito pequena, tá? O que as paredes bloqueiam não é a gravidade. O que a parede bloqueia é a ação de da pressão externa. Então a pressão dos gases de fora ela não é levada em consideração porque o recipiente está fechado. Se eu abrir aqui essa tampa, aí eu tenho que considerar a pressão de fora, a pressão atmosférica, né? Seria a situação. Mas a interação gravitacional aqui é muito pequena, tá? Para a gente levar em consideração. Muito bem.
Então existe uma relação e existe uma equação que relaciona essas três grandezas aqui que a gente está vendo. A gente chama ela de lei geral dos gases, tá? A relação é pressão vezes o volume é igual a NRT. Onde esse N aqui é o N maiúsculo? Não, na verdade aqui é o minúsculo mesmo. É o número de mols do meu sistema. Esse N é o número de mols. Esse R é o que a gente chama de constante universal dos gases ideais. E T é a temperatura. No nosso caso não é T, né? Deixa eu ver se ele usa T lá para vocês no livro. É T mesmo. Então T pra gente é a temperatura. A gente vai deixar de usar θ e passar a usar T, tá? De onde foi que saiu essa relação? Da união dessas três relações que a gente estava vendo, né? Gás perfeito ou gás ideal. Então, esse K, que é essa constante, é justamente esse N e R, tá? Então, esse N e R é aquele K que ele está considerando em todas as equações. Deu para entender? Deu. Então, isso aqui é a lei geral dos gases. Quando a gente falar de gás, é essa relação que a gente vai usar. Você já deve ter visto isso na química, né? Mais ou menos. Tá. Um pouquinho mais. Beleza. Então, aqui a gente, de certo modo, também não está vendo, assim, com detalhes, não. Os detalhes, eles são mais entediantes. Eu estou tentando fazer um resumo. Eu dificilmente falo para vocês lei de Charles, lei de Boyle-Mariotti e lei de Charles e Gay-Lussac, né? Eu falo só da lei geral dos gases ideais, né? E aí gases ideais ou gases perfeitos, e a gente usa essa relação. Essa relação de igualdade aqui, ó, é uma relação que a gente vai usar de vez em quando, tá? Aqui, o livro de vocês é bem mais específico. Até ele chegar aqui na equação. Ó, essa equação que a gente está vendo, ela é chamada de equação de Clapeyron, que é a junção de todas as outras relações que a gente já viu. Então vocês podem perceber que é um trabalho que foi desenvolvido ao longo de muito tempo, né? Então vocês sabem o que é o número de mol, por exemplo? Sim. Tá. Então é muito usado na química, né? A unidade de grandeza da quantidade de matéria, né? A massa de um mol de substância tem o nome de massa molar. Aí existe aqui a relação, ó. O mol está relacionado com o número de partículas, tá? Esse Nzinho está associado com o número de partículas que o meu sistema tem. É uma outra coisa que a gente consegue ver, ó. Por que o número de partículas está ali? A gente viu que quando o número de partículas é zero, né? Eu não tenho zero pressão e zero temperatura. Se eu aumentar a quantidade de partículas, aqui, ó, tá? Porque eu estou mantendo nada constante aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de partículas, olha o que está acontecendo, ó. A pressão está aumentando. Consequentemente, a temperatura também vai aumentar depois de um tempo, quando o sistema chegar ao equilíbrio. Então, quanto mais eu aumento a quantidade de partículas do meu sistema, ela interfere diretamente, né, nas variáveis termodinâmicas do meu sistema também. Tá? Então, ó, a pressão está aumentando. Se a pressão aumenta, a temperatura vai mudar e o volume precisa mudar também. Ok? Então, por isso é que o número de mols aqui, ó, ele está relacionado com o número de partículas e o número de Avogadro. Tá? O Avogadro, ele determinou o número de partículas que eu vou ter
em 1 mol de substância. 1 mol de qualquer substância vai ter sempre esse mesmo número de partículas, tá? Que é 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a 23 partículas. Em 1 mol de substância sempre tem essa mesma quantidade. O Avogadro determinou isso. E por isso eu consigo relacionar o número de mols com o número de partículas e esse número de Avogadro, tá? Então essas são informações importantes. Perguntas? Professor, não estou entendendo muito bem, não. Não, né? Tá. Você entendeu as relações lá entre pressão, volume e temperatura? Aumenta um, o outro aumenta como consequência? Entendi, essas aí eu consegui entender. Beleza. Aí, bom, o Gay-Lussac, o Clapeyron, né? E o Charles, eles estudaram tudo isso de forma separada, né? O que foi que o... Cadê o rapaz aqui? Vou mostrar aqui para você. O que foi que o Clapeyron fez? A partir do estudo do Avogadro, né? A partir do estudo do Avogadro, ele juntou, né, as relações que tinham sido encontradas antes numa equação só. Então, com uma equação só, eu consigo determinar, tá, a relação entre pressão, volume e temperatura. E a equação é essa equação que a gente está chamando, que eles chamaram, né, a gente chama também de lei dos gases perfeitos, tá? Que é essa relação aqui. Então foi ele que demonstrou, né, que para uma quantidade de n mol de partículas, a relação entre pressão e volume e temperatura era dada por isso aqui. Aquela constante lá esses Ks, né, que eles foram encontrando aqui, eles são únicos, né? Todos os gases têm o mesmo K, tá? Ok, Não sei se ficou muito claro para você. A gente vai... Então, assim, de fato, o que a gente vai utilizar a partir de agora, tá? Essa equação aqui. Ok? Essa é a nossa equação principal. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases. Ela é uma constante universal porque ela tem sempre o mesmo valor para todos os gases. A gente vai usar o mesmo valor. E a temperatura. Então, essa equação aqui a gente chama de equação de estado do gás ideal. Então, sempre que eu quiser saber, por exemplo, eu tenho pressão e volume, eu quero saber qual é o valor da temperatura, o que eu vou fazer? Vou usar essa expressão. A mesma coisa vale para o resto. Se eu tenho a temperatura, tenho a pressão e quero saber qual é o volume ocupado pelo gás, nessa condição em que a temperatura tem um valor e a pressão tem um outro valor, eu consigo saber através dessa equação. Certo? Então, essa equação vai me dar agora todas as informações que eu preciso para saber o que mudou de um estado 1 para o estado 2, se eu mudei a pressão e a temperatura, ou pressão e volume, ou temperatura e volume. Mudando esses caras, né? Qual vai ser a condição do estado agora? Qual vai ser o novo volume? Qual vai ser a nova pressão? Ou qual vai ser a nova temperatura? É isso que essa equação vai me dizer, tá? E os responsáveis por chegar a isso foram todos esses caras, né? Então isso aqui foi um desenvolvimento longo. Para vocês terem uma ideia aqui, só para a gente fazer... Oh, droga. Fazer uma linha do tempo aqui, ó.
o estudo dessas substâncias começou em 1620. Começou antes, né? Mas 1620. E ela foi terminar, todo o desenvolvimento para chegar nessa equação, ele foi terminar, deixa eu ver aqui com o Charles, ele viveu de 1799 a 1864, né? Que não diz exatamente o ano que ele chegou a esse resultado. Mas a gente pode colocar aí, se ele viveu nesse período, né? Foi pelo menos até 1800. Então começou em 1620, como a gente está vendo aqui, ó. Cadê o cara? Aqui, ó. Lá, tá. Digamos que começou lá em 1670, 1680, né? É isso mesmo. É o Boyle e o Mariotti. É 1684 até 1700, né? Então aí muito tempo, né? Uns 50 anos aí de desenvolvimento, pelo menos para desenvolver essa equação, tá? Então muitas pessoas tiveram envolvidas nisso. A constante, como eu falei para vocês, a constante R, né, da nossa equação lá, essa constante aqui, ó, ela independe do tipo de gás que a gente tem, tá? Então ela tem valores que mudam só dependendo da unidade de medida que a gente está usando. Então, alguns valores estão aqui nessa tabela, ó, 0,082, 6,4 ou 2. Então, tudo isso aqui, ó, esses três valores valem para qualquer gás, tá? Se eu quiser usar esse valor, dependendo da unidade que a gente está trabalhando, isso aqui independe do gás. Esse valor a mesma coisa e esse valor aqui também, tá? Essa equação ela vale para gases ideais, né? Então existe uma condição, né, de gás ideal. Para ser um gás ideal, a gente tem que considerar algumas coisas. O gás real, como o ar que a gente respira, né, existe uma relação parecida, mas que é um pouco mais complicada. Então, no ensino médio a gente não estuda a equação dos gases reais, só dos gases ideais, tá? Então eu consigo saber agora qual é a relação entre pressão, volume e temperatura no gás. Vamos tentar responder uma questão para vocês entenderem bem do que eu estou falando. Bota alguma coisa, só questão resolvida. Vamos começar respondendo essa questão aqui, então. Um mergulhador está no fundo de um lago, onde a pressão que ele sente é de 2,2 atm. Essa aqui é P1, né? É P1 na página 83. Bom, tem um mergulhador, ele está no fundo de um lago, onde a pressão que ele sente é de 2,2 atm. Então, P 2,2 atm. Devido à respiração, né? Utilizando equipamento de mergulho, solta uma bolha de ar com volume de 4 centímetros cúbicos. O volume da bolha, 4 centímetros cúbicos.
Essa bolha sobe até a superfície, onde a pressão atmosférica é 1 atm, mantendo a sua massa e temperatura constantes. Então a pressão final, P, é 1 atm. Mantendo sua massa e temperatura constantes. Então, que tipo de transformação gasosa acontece na ascensão da bolha até sair, né? Até a tona? Isotérmica. Se a pressão é a temperatura constante, a massa também, mas se a temperatura é constante, então a transformação é isotérmica. Primeira resposta. Isso aqui é livro do professor, né? Já tem uma resposta aqui, tá? Eu só achei assim. Aí ele quer saber agora o volume, né? Qual é o volume da bolha no fim da subida? Bom, se a transformação é isotérmica, então se eu mudei a pressão, obrigatoriamente, quem que vai mudar? A gente viu lá que se eu mudo a pressão, quem muda também é o volume, né? É o volume, tá? Então, para o meu primeiro estado, lá dentro da água, tá? Seria dilatação, era? Oi? Dilatação, era? Quando eu mudo... Não, nesse caso aí a dilatação é a temperatura mudando, muda o volume. Nesse caso aí não é dilatação. O volume vai mudar porque a pressão mudou. Né? De certo modo não deixa de ter uma... No caso aí não vai ser dilatação e sim contração. Porque a pressão ela vai... Não, na verdade é uma dilatação mesmo. A pressão está maior dentro da bolha do que fora. Né? Quando ela mudar, quando ela subir, que ela chegar lá em cima, o volume vai aumentar. Que ela está em 2,2, ela vai para 1 atm. Então vamos lá, vamos separar primeiro por estado, tá? Ó, estado 1. Primeiro estado dela, ok? Ela tá com uma pressão inicial, um volume inicial. Isso é igual a N, que é o número de mols que tem lá dentro, vezes R, que é a constante universal dos gases, eu não coloquei o valor ainda, vezes a temperatura inicial, que é a temperatura lá embaixo, ok? Esse é o meu estado 1, usando a equação geral dos gases. O meu estado 2 já é fora da água. Ela vai ter uma nova pressão, que eu chamo de P, que é a pressão final. Bom, vai mudar o volume, que a gente já sabe, né? Pelo tipo de transformação. Se a temperatura é constante e eu mudei a pressão, o volume tem que mudar. Eu sei que o volume não vai permanecer o mesmo. Eu mudei a quantidade de gás que tem lá no meu sistema, dentro da bolha. Eu mudei, eu mexi no que tem lá dentro? Pergunta para vocês. Não. Não mexi. Então eu mudei o número de moléculas de gás que tem dentro da bolha? Também não. Não. Então se eu não mudei o número de moléculas, o que vai acontecer com o número de mols? Ele também não vai mudar. Eu não sei quanto eu não sei quanto eu tenho lá dentro, tá? Mas eu sei que não muda. Por quê? Porque eu não mexi no que está lá dentro. Eu não tirei gás lá de dentro. A bolha não estourou, né? A quantidade de gás que tem lá dentro, no caso oxigênio, é a mesma, do início até o fim, ok? Então por isso é que eu vou repetir N. Eu não sei o valor dele, o problema não me diz, mas eu sei que ele não muda. A constante dos gases, ela vai mudar? Não. Por que ela não vai mudar? Pelo próprio nome dela, é uma constante, tá? E ela não muda nem se eu mudar o tipo de gás que eu tenho, né? Que dirá sem mudar, tá? Então a constante R, ela não muda, ela tem sempre o mesmo valor.
A temperatura mudou do estado 1 para o estado 2? Não mudou. Por que não mudou? Porque ele me diz que é isotérmico, né? Ó, aqui, ó. Ela subiu mantendo a massa e a temperatura constantes. A transformação é isotérmica. Então a temperatura lá de baixo vai ser igual à temperatura de cima. Você pode até achar isso estranho. Você tem o direito de achar isso estranho, porque a temperatura lá embaixo é para ser diferente da temperatura aqui de cima, né? Pelo menos Imperatriz. Não sei em outro lugar. Mas a condição que ele está me dando é essa. A temperatura é a mesma. É um problema que a gente está resolvendo. Então, ele não precisa estar condizente com a realidade. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Ele me diz que a temperatura não vai mudar. Ok? Espero que sim. Certo. Olha só. Olha para essa equação de cima e para a equação de baixo. Observem bem. Tá? O lado esquerdo, ó, eu tenho uma pressão e um volume. Em cima. E embaixo eu tenho outra pressão e outro volume. Né? São diferentes. No início e no final. O lado direito não. Ó. Do lado direito eu tenho lá no fundo e aqui na superfície. Estado 1 é fundo lá no fundo, né? Estado 2 é na superfície, fora da água. Eu tenho o quê? Eu tenho a mesma coisa, ó, do lado direito. Nós temos aqui 4 colegas, né? Se eu disser que o Tiago é igual ao Júlio, tá? Tiago é igual ao Júlio e o Eduardo também é igual ao Júlio. O que eu vou poder dizer entre o Eduardo e o Tiago? Nós somos iguais. Exatamente. Se vocês dois separadamente são iguais ao a mesma pessoa, que é o Júlio, então vocês dois são iguais. O que a gente tem aqui? Eu tenho isso é igual a isso. E isso também é igual à mesma coisa. Então, no final, o que eu posso dizer? Que P0, V0 é igual a P vezes V. Nesse nosso problema. Tá? Então, a pressão e o volume antes é igual a pressão vezes o volume depois. É o produto. Os dois, a pressão e o volume vão mudar. Só que um equilibra a mudança do outro. Para quê? Para que a temperatura permaneça constante. Ok? Essa é uma das relações que a gente viu lá no livro, tá? Da relação lá do... Eu esqueci o nome do abençoado. Mas vocês podem olhar lá no livro depois de vocês, tá? Eu não lembro o nome do abençoado que chegou nessa conclusão aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Substituir os valores que eu tenho. Eu sei que a pressão inicial é 2,2 atm. Então, 2,2 vezes. Quem é o meu volume inicial? 4 centímetros cúbicos. 4. Tá? Quem vai ser a minha pressão final? 1 atm. Quem é o meu volume final? Eu não sei, é isso que eu quero descobrir. É isso que ele pergunta lá para mim, ó. Calcule o volume da bolha ao fim da subida através da água. Bom, como aqui já me diz a resposta, eu sei o resultado final. Mas se eu não soubesse, é só fazer a conta, né? 2,2 aqui, ó. 2,2 vezes 4. Então, meu volume final vai ser 8,8. O que? Como a gente começou com centímetros cúbicos, a gente vai permanecer com centímetros cúbicos. Então, é assim que a gente vai utilizar essa equação
para determinar o que a gente precisa. Olha só, eu sabia o volume, a pressão e o volume antes e sei a pressão no final. Eu consigo saber qual é o volume no final.